Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou Isaac Santos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ISCast, o Jovem Podcast. E hoje nós temos a ilustre presença da Ariane Martins. Tudo bem com você, Ariane? Tudo jóia, Isaac. Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Eu agradeço pela sua presença, pela sua participação e de você vir aqui prestigiar esse grandioso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Ótimo. Pessoal, antes de nós começarmos o nosso podcast, relembrando, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está procurando um estúdio de ponta, um profissional experiente e equipamentos tecnológicos? Vem aqui com a gente, vem aqui com a ATS Studio. A ATS Studio é estúdio de verdade. Ariane, para nós começarmos o nosso podcast, deixa eu perguntar. Vou ter que pegar aqui a colinha aqui da produção, né? Que a produção prepara. Quem que é a Ariane Martins? Quem que é a psicoterapeuta, a hipnóloga, a empreendedora, a mãe, a esposa e a filha amada? Nossa, é grande essa Tem colinha, que pegar né? a colinha aqui. Mas a Ariane Martins é uma pessoa cheia de sonhos, é uma pessoa que tem coragem, é uma pessoa focada e determinada. Porque se eu não tivesse essas qualidades em mim, eu acho que eu não estaria aqui hoje com você. Independente do que eu passei e do que eu vivi. Mas a minha história, ela começa, na verdade, com uma menina de 18 anos, né? Uma mocinha, né? De 18 anos, cheia de sonhos. Onde a minha primeira formação, para quem não conhece da minha história, eu nem sempre fui terapeuta, né? Eu comecei na área de marketing. A minha primeira formação é marketing. E na área de comunicação social. Legal. Então, com 18 anos, eu já abri a minha própria empresa de marketing. E onde eu comecei a ter grandes contas a partir daí, e trabalhei com marketing durante um bom tempo, inclusive o marketing político, para quem não sabe, né? Realizei algumas campanhas aí de nome, e é muito bom, né, a gente trabalhar com network e com marketing, porque o network e o marketing, né, tem tudo a ver. A gente precisa ter conexões com as pessoas. Então, criar networking, para mim, sempre foi uma coisa natural que eu sempre fiz. Hoje, muito pregado, né, no mercado empresarial, empreendedor. Mas o networking, para mim, sempre foi uma coisa tranquila de se fazer. Sempre foi o natural para mim. Você fazer, por exemplo, fazer uma conexão com você. Sim. Tudo bem, Ariane? Como você está? Tudo certo? Como que é o seu negócio? Como funciona? Seria capaz de a gente marcar uma reunião? Isso que é networking, pessoal. Sim. Muita gente confunde. Networking é a capacidade de você fazer conexões. Eu conversar aqui com a Ariane. Isso que é network. Não é um bicho de 7 cabeças como todo empresário, todo empreendedor imagina. Sim, e principalmente aquelas pessoas que estão começando agora como empreendedoras, né? Empreendedores, autônomos, profissionais liberais, o medo de falar em público, o medo de entrar numa roda. Muitas pessoas se sentem menos e eles não conseguem se aproximar das outras, acreditam que já existe uma panela ali, eu não vou conseguir entrar. Né? Então, na verdade, a pessoa mesmo se auto-rejeita antes de acontecer a coisa, né? Então, a pessoa já põe obstáculos na frente. Mas isso também é referente às crenças limitantes, é referente ao que ela viveu na vida dela, a cultura, a sociedade, a tudo que ela passou, a tudo que ela viveu. E aí, o que aconteceu com a Ariane, na verdade, foi que, no decorrer de todo esse marketing, empreendedorismo, eventos, feiras, a Ariane resolveu fazer uma nova história no mundo do RH. E onde eu entrei na área de RH, gostei, trabalhava na área comercial também, e fui trabalhar numa empresa de RH, onde gostei muito da área de RH, e subi de cargo rapidamente nessa empresa. Eu praticamente fechei a minha empresa de marketing para recomeçar numa nova área, no RH na época, e através dali eu continuei crescendo, né? E de repente eu era gerente geral de uma outra empresa de RH, e essa empresa fechou e eu abri a minha empresa de RH, que hoje é a Super RH, que já existe há 15 anos no mercado. E hoje a Super RH continua aberta, mas porém quem administra a empresa e quem gerencia e lidera é o meu marido, né, é o Luciano. E aí eu de repente senti a necessidade de sair do mundo do RH de novo e partir para outros horizontes. Eu falo que eu me reciclo por tempos, né? Sair do marketing. Né, até te cortando aqui, a princípio o Luciano está aqui, né, participando. Pode dar um salve aí, Luciano. Olá, tudo bem, pessoal? Luciano está vindo aqui prestigiar a esposa, o podcast. Sim. Obrigadão.
E é isso. Então, a Ariane, ela se renova o tempo todo. Então, eu trabalhei durante muitos anos com o marketing, praticamente dos meus 18 até os meus 20 e poucos anos, 25 por aí. E aí, de repente, abri a agência de RH, trabalho com ela praticamente há 15 anos, ela ainda existe, ela ainda está ativa, mas hoje não administro mais, não ponho mais as minhas mãos nela. E há 5 anos resolvi montar o Espaço Equilíbrio, onde é um espaço de terapias, onde, na verdade, eu trabalho com a hipnose clínica nesse espaço. E por que eu resolvi montar nessa área, nesse segmento, ou nessa linha terapêutica? Porque da minha jornada de marketing, comunicação, e depois no RH, onde eu fazia muitas seleções, e eu visualizava a dificuldade dos jovens, principalmente, de olhar nos olhos, de falar sobre si mesmos, né? Porque uma entrevista de emprego é bem isso, né? Fale-me sobre você. Fale-me suas qualidades, fale-me seus defeitos. Sinceramente, eu que estou no meio de tantos jovens, realmente a situação está desafiadora. Porque hoje um jovem não consegue... Por exemplo, eu que estudo na escola ainda, estou no 8º ano de ensino fundamental, não consegue ir na diretora, por exemplo, e pedir uma bola. Sim. Pra você ver o nível, não consegue ir lá na frente e apresentar um trabalho. Trabalho, exatamente. Então, se não consegue apresentar um trabalho hoje... Imagina apresentar o currículo dela para um trabalho. Para um trabalho. E é exatamente isso que eu visualizava nas minhas entrevistas. Eu chegava a fazer entrevistas, assim, 200 pessoas por dia eu entrevistava. E a demanda de gente que não olhava nos olhos, inclusive meninos que usavam dos seus bonés para cair dentro deles, praticamente, para se esconder, assim, né? Baixava isso. Então, era se esconder. E eles se escondiam naquela entrevista deles mesmos. E, lógico, eles iam ficando para trás, eles iam ficando para depois. E a fila só aumentando de desemprego. E a gente, às vezes, tinha muitas vagas e poucos candidatos aptos a estar trabalhando. Por que aptos? Porque, normalmente, eu estava com vagas naquele momento para comércio. O comércio é uma linha de frente que se contrata muito. Então, a maioria das vagas que eu tinha na agência era para o comércio. E o comércio é atendimento ao público, atendimento ao cliente. Precisa ser desenvolto, precisa ter uma expressão, comunicação facial e expressão de comunicação de todas as linhas, né? Precisa sorrir, precisa olhar nos olhos. E, de repente, esse jovem não conseguia olhar para mim, que eu sou uma. Imagina para uma loja lotada de clientes. Nossa, ele vai desmaiar. Ele desmaia, né? E desmaia mesmo. E aí eu comecei a sentir essa energia... baixa, vibracional dessa molecada, né? Eu já era um pouco mais velha e eu sentia que eu não conseguia fazer nada para ajudar. E aí eu senti a necessidade de partir para a área terapêutica através dessa ajuda para essa molecada. E comecei a fazer parcerias, né? O primeiro instituto que eu fiz parceria foi o da Raquel Cury, inclusive, né? Se ela estiver me ouvindo aí, né? Agradeço, gratidão a ela, porque foi através dela que surgiu a primeira visualização da Ariane sobre terapia, onde a gente reuniu alguns jovens, que a gente ia dar palestras para eles e a gente ia ajudar eles terapeuticamente para eles poderem se ressignificar, tirar os medos, tirar os bloqueios, enfim. Foi aí o primeiro projeto, era um instituto. E a partir daí, eu comecei a gostar dessa área, desse mundo terapêutico. E eu comecei a fazer cursos na área. Fiz o curso de constelação familiar, fiz o curso de psicoterapia e outros, né? Reiki, neurociência, psicanálise, psicoterapia, enfim, gente, hipnose master. Eu me especializei muito na área terapêutica e fiz várias formações. E aí, de repente, eu comecei a atender. Estou há 5 anos atendendo. Hoje eu atendo uma média de 8, 10 pacientes por dia. Então, em 5 anos, eu já atendi mais de 5 mil pessoas. 5 mil? 5 mil pessoas. Então, a gente tem tudo isso catalogado lá na clínica. São registros, né? São as fichas da anamnese que a gente pode comprovar que passaram-se por mim mais de 5 mil casos. E, graças a Deus, nesses 5 anos, praticamente todos os casos positivos, né, que conseguiram resolver as suas demandas. E eu falo, terapia para todo mundo, eu preciso, você precisa, todos nós temos dores na alma, temos bloqueios. Às vezes o nosso bloqueio não é de comunicação, mas às vezes a gente tem um bloqueio de crença limitante que nos impede a crescer. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela estava com a crença limitante de não se sentir merecedora da vida próspera que ela tem.
porque os irmãos passam necessidade no sítio ou na cidade de origem que ela morava. E hoje ela mora num condomínio muito bonito e ela não se sente apta à realidade que ela vive. Ela se sente mal por isso. Acho que não merece. Isso. E se sente, de uma certa forma, culpada por isso. E por que as pessoas se colocam nessa posição? Porque, na verdade, todos nós queremos se sentir incluídos dentro de um sistema. E a família é o nosso primeiro sistema familiar. Depois a gente entra no sistema da escola, no sistema da igreja e no sistema dos amigos, é a base, né? A família é a base. Então, o primeiro sistema que a gente tem no nosso campo é o sistema familiar. E vamos pensar, quando a gente fala, você é a ovelha negra da família. As pessoas acham que a ovelha negra é o ruim da história. E, na verdade, é o contrário. A ovelha negra a ovelha negra é a diferente. E fazer diferente, quem disse que é sempre ruim? Fazer diferente pode ser algo bom. Por quê? Bom, vamos pensar na ovelha negra que essa pessoa que eu estou dizendo para você foi. Eu não vou dizer nomes por ética, né? Mas é uma pessoa que me comentou hoje sobre isso. Então vamos pensar nela. O que ela fez? Ela saiu do clã familiar dela, das ovelhinhas brancas, que ficavam rodeadas ali por uma cerca, fechadinhas, né? E ela pulou essa cerca. Quando ela pulou essa cerca para deslumbrar o mundo grandioso e abundante e próspero que a gente tem aí, que Deus fez, ela começou a andar, não foi? Começou. E aí ela começou a ir para frente, prosperar. Família dela constituída, vida financeira, foi a primeira a fazer faculdade, a única da família toda. Ela só continuou andando para frente. Em algum momento da vida da gente, eu estou dando o exemplo dela, mas quanta gente que está aí vai começar a espelhar essa vida aí. De repente, em algum momento, você volta para trás. Você começa a perder as suas coisas, você começa a não se sentir merecedora da casa que mora, do carro que tem, do emprego que tem, do dinheiro que ganha. E é uma forma de você sentir isso aí, não sabe de onde vem esse sentimento. E de onde vem? Porque, na verdade, nós queremos ser incluídos no nosso sistema familiar, não rejeitados. E, de uma certa forma, a gente se sente rejeitado quando a gente faz diferente daquele clã. Todos ali passam necessidade, vivem uma vida mais simples. E quem eu sou para viver melhor? E aí ela começa a se comparar com o clã familiar dela. E ela quer voltar inconscientemente para as zonas de origem. Então, em algum momento, essa ovelhinha negra quer voltar. E voltar faz ela regredir. Só que tudo isso ela faz de forma inconsciente. Não é consciente que a gente faz isso. Por isso é tão difícil prosperidade na vida de muita gente. Porque ela volta a vibrar na escassez. Ontem mesmo eu fiz uma sessão com um paciente e exatamente foi o que aconteceu. Quando a gente foi olhar para a questão do não merecimento, da vida que tem, a gente fez uma regressão e ele começou a olhar para os ancestrais. Ele chegou a visualizar até índios, porque ele falou que na família dele, de origem, tinha descendência de índios. E ele viu quantos os índios passavam frio na oca, não tinha uma moradia muito sustentável, né? Eu não sei se você conhece o Paulo Marçal. Sim. Ele tem uma frase que eu gostei muito e teve uma palestra dele. Ele fala o seguinte: imagina que você tá em um prédio de luxo, e você tá lá no terraço. Daí vem aquela pessoa que não quer o seu bem, aquela pessoa que quer te maltratar, aquela pessoa que não quer te ver prosperar, não quer ver você feliz e começa a jogar pedra em você. O que você faz? O que as pessoas normalmente fazem, né? Elas vão pegar o elevador, vão descer até o chão, até o térreo e vão lá tirar satisfação com a pessoa. Ou seja, você está no nível mais alto, a pessoa está no nível mais baixo. Você vai descer no mesmo nível dela, gente. Exatamente. Tá errado isso. E é isso. Então, assim, aí o que ele viu na regressão dele, né? Voltando para a história desse paciente de ontem. Ele voltou, viu lá a necessidade, a escassez dos índios. Ele viu a necessidade, a escassez do avô dele, que queria ter reformado a casa e não conseguiu. Morreu tentando reformar aquela casa, que estava toda chapiscada.
o muro, ele descrevia para mim em detalhes o que ele via, inclusive. Ele falava durante a sessão, nossa, eu tô vendo aquela casa feia, aquela casa que meu avô não conseguiu com o dinheiro dele erguer, deixá-la bonita, fazer a reforma. Isso. E aí ele tava vibrando na vibração de quem, gente? Na vibração de todos esses ancestrais, inclusive do avô. Ele estava carregando a sacola de pedras de todo mundo. Exatamente. Pesos que não eram dele, né? E aí, o que a gente tem que fazer nesse caso? O que é a ressignificação disso? É entender e mostrar para a sua alma que eu vejo vocês, meus queridos ancestrais, eu vejo e eu sinto muito pela dor de vocês. Eu sinto, porque é isso, a gente sente a dor de tudo que os nossos ancestrais passaram. Mas, por favor, me abençoem para que eu faça diferente hoje, para que ele se sinta abençoado por toda essa geração, porque essa é a realidade. Acredito que todos os antepassados gostariam muito de estar na vida que temos hoje. Porque a nossa avó, nossa bisavó, tataravó, quanto mais lá atrás a gente olha, essas mulheres, elas lavavam roupa no rio. Você não acha que essas mulheres queriam estar aqui hoje? Que hoje tem uma máquina de lavar, que lava e seca, gente, que maravilha, né? Você acha que essas mulheres não queriam estar aqui hoje, que a mulher pode estudar, pode trabalhar? Muitas não se formaram nem no ensino médio. Não puderam estudar, né? E tudo de acordo com a vida que cada uma viveu, de acordo com a história que cada uma passou. Então, a gente carrega nas nossas células todas essas memórias. E vocês já devem ter ouvido falar aí, memória celular. Quando o médico pergunta pra gente se alguém da sua família já teve câncer, é exatamente por essa informação. Memória celular. Só que a memória celular, pela genética, ela não vem só a informação de doença fisiológica, ela também vem memórias de sentimentos. Então, se todos os médicos, psicólogos analisassem também as questões trauma-emocionais que os seus antepassados viveram e passaram, eles iriam enxergar um pouco mais além de você. Porque através de uma dor, tem alguém que já sofreu antes e que você está querendo carregar. Tem razão, né? De uma certa forma, né? Então é importante a gente perguntar para o nosso cliente ou para o nosso paciente se alguém na sua família já sofreu de suicídio, se alguém na sua família já sofreu de depressão. Enfim, não é só a questão da doença, se alguém já teve câncer, alguma coisa assim, mas também as questões emocionais. Toda a história por trás. Toda a história por trás. Então, quando a gente faz um atendimento, ele é personalizado e a gente consegue entender da história desse paciente desde quando ele conhece, desde quando ele tem consciência da história dele, e aquilo que ele não conhece, através das regressões, através da hipnoterapia, através do diálogo, ele vai trazendo essas informações. E o que é expansão da consciência, para quem não sabe, né? O que é o trabalho da hipnose clínica? É expandir o consciente. Para quem não sabe aí de casa, Albert Einstein tinha de 6 a 7% de consciência. Os grandes milionários, trilionários, eles têm um consciente muito expandido. E o que significa ter a consciência expandida? Pode cortando aqui, aproveitar de fazer a próxima pergunta. Sim. Que você já entrou já meio que no tema, então vou aproveitar. Entre as ciências que você estuda e é formada, quais são as principais diferenças? É uma coisa que eu sempre confundi. Eu que escrevi essa pergunta aqui. Quais são as principais diferenças entre as técnicas que você trabalha com seus clientes? Por exemplo, tem a psicoterapia, tem a hipnose, tem a PNL, física quântica. Qual que é a principal diferença entre eles? Então vamos lá. O que é a psicoterapia? A psicoterapia é conversa, é um diálogo. É conversar com o cliente e tentar entender como a mente dele funciona. Porque o que é alegria para você pode não ser para mim. O que é felicidade para você pode não ser para mim. Várias pessoas têm alegria voltada numa viagem. Várias pessoas têm alegria voltada quando eu casar eu vou ser feliz. Outras, quando eu me formar eu vou ser feliz. Quando eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Então, a gente tem que entender pro cliente ou pro paciente o que é que ele quer. O que é liberdade para mim não é liberdade para você. Então, primeiramente, eu tenho que entender qual é o objetivo da terapia. Todo mundo está buscando ser feliz. Isso é prático, né? E objetivo. Mas buscar ser feliz é uma coisa tão ampla, né? Ser feliz é uma coisa tão complexa. Abre muitas possibilidades. Isso. Então esse ser feliz que está todo mundo buscando,
a gente tem que buscar o que é ser feliz. Ser feliz para um é ser menos ansioso. Ser feliz para outro é ser menos triste. A depressão tomou conta dele mesmo. Cada um está machucado de alguma forma. Algumas pessoas trazem a questão até de tentativa de suicídio para mim. Eu já tive pacientes que tentaram mais de 10 vezes se matar. Né? Então, o buraco da alma ele é grande demais. É mais fundo, né? Muito mais fundo. Então, na verdade, a psicoterapia ela serve para que eu conheça você, onde você vai me contando a sua história, para que eu possa entender como sua mente funciona. Porque cada significado, cada simbologia tem um significado para você, que não é o mesmo para mim. Por isso também eu digo que ser terapeuta é soltar julgamentos. Eu não tenho julgamento sobre o que você é, sobre o que você faz. E venho aprendendo isso constantemente, porque nós somos todos seres humanos e falhamos muitas vezes, não somos perfeitos. Então, correto. Não julgar é o que eu mais aprendo sendo terapeuta. E eu, há 5 anos fazendo isso, ainda tenho muito a aprender. Então, eu acredito que esta é a evolução que a gente está nessa terra, né? Não julgar o outro. Porque o que é dor, o principal né? desafio de cada ser humano. Exatamente. Então, o que é dor para mim pode ser tão pequeno para você. Às vezes, morreu meu gatinho. Para mim, que não tenho gatos, pode não significar nada. Eu tenho cachorro, por exemplo. Não sei, eu não entendo essa dor de perder um gato. Mas a pessoa que chega às vezes, perdi uma mãe, dor do luto, né? Perdi um pai. Como eu ainda não perdi meus pais, e graças a Deus eles estão vivos, eu não consigo entender. Eu posso perceber, eu posso ter noção. Posso ter uma ideia do que seja, mas eu só consigo ter a tal da empatia quando eu vivo essa dor. Por exemplo, se eu já tivesse quebrado o pé e você quebrado o pé, eu poderia saber essa dor, porque eu já sei, porque eu já vivi essa dor. Mas, por exemplo, se você quebrar o pé e falar, Ariane, tá doendo meu pé, eu quebrei o pé. Eu já quebrei esse braço daqui já. Eu já não quebrei nada. Então, eu não sei entender essa dor. Eu posso ter a noção, mas entender de verdade, não. Por isso que entender o outro é viver a dor do outro. E é muito difícil. Empatia. Isso é empatia. E tem muita gente dizendo, eu sou empata. Eu tenho empatia pelas pessoas. Gente, empatia é uma coisa tão mais aflorada, tão mais a fundo, que você tem que viver aquela dor para você realmente falar, eu tenho empatia por você. Tanto que hoje, devido a tudo que eu já vivi, já passei na minha vida, com 40 anos, parece que eu não vivi muita coisa, mas eu já vivi muita coisa. Então, quando chega alguém falando pra mim, Ariane, eu tô com depressão profunda, eu falo, eu já sei o que é isso, eu já vivi. E também é por isso que eu virei terapeuta, né? Eu me transformei em terapeuta, porque eu já vivi a depressão. Eu sei o que é não ter vontade de tomar banho. Eu sei o que é não ter vontade de levantar de uma cama, de um quarto escuro. E eu estou terapeuta hoje para ajudar essas pessoas. E também sei de outras dores. Eu sei o que é ter crise de pânico. Eu fiquei sem atender celular durante 2 anos da minha vida, por traumas que eu passei. Tive crise de pânico de não atender celular. Hoje eu não saio dele, né, gente? Quem me conhece vê eu no celular o dia inteiro. Mas, graças a Deus, né? Martin, celular, juntou os dois. Né? Só O dia divulgação. inteiro. Mas é isso. Então, é ressignificar as dores. Então, se eu já passei por essas dores, eu posso te ajudar a passar. É como se eu tivesse passado por uma ponte cheia de buracos e eu conseguisse falar para você que vai passar pela mesma ponte qual é a tabuinha que não vai cair. Ou vira para cá, vai mais para lá. Ó, aí tem um buraco, não vai por aí não. É mais ou menos isso. Eu sou um GPS da sua alma. Claro, gente, eu não passei por todas as dores do mundo. Por exemplo, a dor do luto eu ainda não vivi desta forma como as pessoas me trazem. A dor de luto de perda de pai ou de mãe. Mas eu posso ter uma noção, né, dessa dor. Mas as outras dores, por exemplo, como depressão, tentativa de suicídio, crise de pânico, tudo isso eu já vivi. Eu já enfrentei esse caminho. Então, eu estou aqui no mundo hoje com essa missão de ajudar essas pessoas que têm crise de pânico, que têm depressão profunda, que têm crise de ansiedade. Tudo isso eu já sei como é. Então, eu consigo ajudar você na sua condução dessa passagem da vida. Porque é uma fase, gente, é uma fase, vai passar. Tudo são fases. E quando me falavam que ia passar, eu não acreditava. A fase parece que nunca ia passar. Todo mundo vinha e falava, mas falar é fácil, gente. Quem está na pele, a dor é muito maior, né? É difícil entender.
né? Fato. É muito difícil. Então, falar pra gente, olha, vai passar, é uma coisa muito superficial. A gente nem enxerga a luz nesse momento. É, uma coisa assim, você vê, por exemplo, um colega, seu um amigo, chorando ali, vai passar, ele vai passar. Isso. Você vai embora e deixa ele ali, vai passar. Sim. E deixa no escanteio, né? Sim, e vai passar não é a melhor frase a se falar. Na verdade, o que está todo mundo querendo ser é visto. Lembra que a gente quer ser incluído? Ninguém quer ser rejeitado. Então, o melhor conselho para quem quer ajudar um amigo que está com depressão aí, galera, não é dizer vai passar. Talvez se você sentar do lado dele e falar, eu vejo a sua dor, posso não sentir a sua dor, mas eu vejo a sua dor, eu estou com você. Se você quiser falar, eu estou aqui. É só isso que ele quer ouvir. Ele só quer saber que ele pode contar com alguém. E isso vale mais do que R$1 milhão, eu te garanto. Porque quando eu estava nos meus processos de depressão e crise, foi nessas horas que eu senti com quem eu podia contar. Porque nessas horas também que a gente reconhece os melhores amigos, né? Ou os verdadeiros, né? Porque a gente acredita que a gente conhece muita gente. A gente acha que a gente tem um monte de amigo, né? E, na verdade, dá para contar no dedo quantos amigos a gente tem. E nessas horas, nesses momentos de crise, de pânico, de depressão, enfim, de tentativa de suicídio, foi as horas que eu mais pude perceber os poucos amigos que eu tive na minha vida. E valorizo e lembro deles até hoje. Não esqueço em momento algum. Mas é isso, gente. Então, você que tem um amigo aí que passa por isso, primeiro, né, a acolher, abraça, bota a mão no ombro dele, na mão dele, faz algum gesto que ele se sinta. Não precisa dizer, não precisa verbalizar às vezes nada. É só ele sentir que você tá ali. Já tá bom. É só isso que ele quer, ser visto, né? E é isso, gente. As terapias, elas estão aí para a gente poder ressignificar os traumas. E todas elas fazem todo um sentido no final. A hipnose, o que é hipnose para quem ainda não sabe ou tem inclusive medo, né? A hipnose nada mais é do que foco, concentração e relaxamento. Aqui no podcast, a princípio, acredito que tenha sido o segundo ou terceiro episódio do podcast. Segundo? Acredito que tenha sido o segundo episódio do podcast. A gente trouxe aqui no podcast YesCast um especialista em hipnose. Olha que legal. Vou fazer o truque que nem ele fez aqui, Vamos lá, vou fazer aqui. Você vai falar se você viu, ou se você conseguiu ouvir eu estalando o dedo. Conseguiu ouvir? Eu só ouvi porque eu tenho essa percepção. Eu foquei no seu dedo, você né? focou. Sim. Mas a maioria das pessoas falam, Isso. né? Não conseguiu ouvir. Por Sim. quê? Foi tão rápido. Você não focou, não prestou atenção. Sim. É que, na verdade, tudo que a gente foca, a nossa mente, ela expande. Então, por exemplo, você que está em casa, quando eu falar para você, visualize um sorvete, na hora você vai visualizar um sorvete. E se eu falar para você, se concentre um pouco mais e permita-se sentir o sabor desse sorvete, se permita sentir aonde você poderia estar tomando esse sorvete. Quanto mais você expande, maior vai aumentando a percepção. Né? Cheiro, o barulho das coisas. Agora que você falou, tô lembrando de sorvete de chocolate, quando vendo? eu comi ano passado, tinha um Começa gosto a vir memórias, né? Isso. Então, o que a hipnose é? São foco, concentração e relaxamento, só isso. Já tô afiado. E o que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Então, PNL são as sugestões dadas para a sua mente trazer as memórias de infância, para que a gente possa ressignificá-las. Né? Tem muita gente que fala para mim assim, eu tenho medo de hipnose porque eu vou voltar lá atrás e vou ver os meus traumas. Quem disse que você já não volta vendo os seus traumas todos os dias? Tem gente que o marido já morreu faz 20 anos já e tá ela na continua fala lembrando já, né? dele. Trauma. Exatamente. Ou seja, é uma coisa que tá ali guardada no coração dela, na alma dela. Ela deve voltar ali todo dia. Todo dia. Ela já faz regressão sem saber. Exatamente. Né? O problema não é fazer a regressão, o problema é não ressignificá-la. E o que é ressignificá-la? A dor, ela vai existir. Eu não tenho o poder mágico, para quem acha, né? Que eu vou apagar os seus traumas, apagar as suas dores, passar uma borracha. Isso não existe, gente. As nossas dores vão permanecer ali. A diferença é como que eu vou olhar para elas a partir de hoje. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, não mais um pouquinho, 13 anos atrás, a minha história, talvez eu estaria aqui chorando para contar a minha história para vocês.
porque eu não conseguia falar dela. Dava uma angústia, dava uma trava na garganta E as e eu pessoas também chorava. não buscam ressignificar. Por exemplo, esse copo aqui. Um trauma. Dá muito trabalho ressignificar. Ó, deixar ele aqui. Deixa ele aí. Vou fingir que ele não existe. Vou fingir que ele não existe. Daí, bum, Passa anos. beleza. Passou o primeiro dia. Deixa eu ver isso aqui de novo. Copo tão bonito. Tão bonito esse copo, não é? Nossa, que história legal desse copo. Passou um ano. Deixa eu ver esse copo de novo. Nossa, eu adoro ver esse copo. Olha isso aqui. As pessoas fazem isso diariamente. Diariamente. Só que, infelizmente, eles não olham com essa percepção de bonito. Eles olham com toda a dor que tem aqui dentro. Eles olham, meu Deus, como eu sofri. Nossa, quantas traições, quantas rejeições, quanta perda financeira, quanta passagem para trás, que as pessoas me passaram para trás. As pessoas vão olhando tudo aquilo que está aqui dentro, mas toda a dor, toda a tristeza. E elas não conseguem olhar para isso como aprendizado. Porque é difícil aprender com os nossos traumas, com as nossas dores. Não é fácil. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto bastante. Ele fala o seguinte: você pode olhar o erro como algo que vai fazer você avançar, ou você pode parar com tudo e olhar o erro como algo que vai parar você de fazer algo que você ama. Exatamente. Então, quantas vezes a Ariane quis parar de fazer aquilo que ela mais amava, que era cuidar de pessoas? Porque eu cuidei de pessoas no marketing das pessoas, eu cuidava delas. Cuidava do marketing delas, cuidava do marketing político, cuidava da arte final, cuidava de toda a campanha. Sempre gostei de cuidar da pessoa. No RH, cuidar das pessoas, do emprego para elas, arrumar o emprego, né? Arrumar os estágios. Enfim, eu sempre gostei disso. E agora de uma outra forma, como terapeuta. Mas no fundo, a Ariane sempre é a mesma. Só que eu estou me ressignificando sempre, me reciclando sempre, para que eu possa ter a energia sempre. Porque a nossa energia, ela vai se perdendo de acordo com o que a gente vai fazendo. Correto. Né? Quantas pessoas precisam ressignificar os seus trabalhos, as suas profissões? Teve gente que na pandemia se ressignificou pra caramba. Ela saiu de uma indústria, abriu o espetinho e tá bombando com o espetinho. Né? A gente conhece um casal que começou também assim. Ele saiu da indústria, saiu da Petrobras, no caso, e montou um espetinho. E hoje o espetinho dele tá bombando, é lotado de gente. Ressignificou. Ressignificou de um jeito muito maravilhoso. E ele faz aquilo com amor, né? E ele ganha o dinheiro dele abençoado. Ele tá ganhando hoje mais do que ele ganhava lá. E tá muito feliz, né? Mas se ele não tivesse essa percepção de que eu posso, ele não chegaria onde chegou. Mas não é fácil quando a gente fala, né? Para quem tá lá no fundo do poço. Para quem não tá conseguindo ver luz em lugar nenhum. Por isso que é importante. E todas as terapias que eu estudei, elas são usadas nesse processo. O que é o Reiki, por exemplo? Para quem não conhece, não sabe o que é. Reiki nada mais é do que cura pelas mãos, tá? Nossas mãos, tá na Bíblia isso, tá? Para quem quer conhecer um pouquinho, Deus diz isso para nós. Nós temos o poder de curar pelas mãos. Todos nós, sem exceção, tá? E o que significa também? Cada religião usa de uma forma. Uma vai fazer oração por você. Estou curando pelas mãos. Outra religião fala, eu vou dar o passe em você. E cada uma do seu jeito. E o Reiki nada mais é do que exatamente isso. Curando pelas mãos. E nós temos os chakras, né? Que vai da cabeça aos pés. E cada pontinho de nós tem uma energia, está uma sintonia. Então, aqueles pontinhos que estão desalinhados, sem vibração, eles precisam se conectar. É como se estivessem desligados, né? A gente vai passando por tanta coisa na vida, por tantos lugares, tantas pessoas que vão sugando a nossa energia. Eu acredito que você já tenha entrado em lugares que você sinta assim, nossa, que ambiente pesado, que pessoa pesada, né? Isso tudo é energia, isso tudo é vibração. Energia. Não tem nada a ver com religião, viu, gente? Isso nada mais é do que energia. Sem nada eclesiástico, né? Isso nada mais é do que energia, vibração. Nós vivemos em ondas sonoras, em ondas vibratórias, em ondas e moléculas. Um átomo dentro de nós, né? Vários átomos dentro de nós. Ariane, deixa eu perguntar uma coisa. Eu já conheci algumas pessoas que falam sobre física quântica. Sim. Eu sempre pensei que física quântica era aquilo. Então, tem aquela experiência, né? Se você colocar um gato dentro de uma caixa, e você colocar lá um veneno dentro,
Você pode dizer que o gato está morto ou não. E o que isso tem a ver, por exemplo, com uma terapia? Vamos lá. A física quântica, ela estuda exatamente a quantificação. O que é a quantificação? É a quantidade de moléculas e átomos em atividade em nós. Quando a gente está vibrando baixo, nossas moléculas e nossos átomos estão morrendo. Nós já estamos morrendo em vida, né? É aquela história da plantinha. Se você coloca 2 plantinhas aqui, uma eu xingo ela, a outra eu digo coisas positivas para ela. Aquela que eu xinguei, que eu coloquei energia ruim nela, ela vai morrer em menos de uma semana. Aquela que eu desejei coisas boas, eu alimentei, eu dei água, eu fiz tudo certinho. E independente de eu colocar água nas 2, mas aquilo que eu mandar de energia, uma vai morrer mais rápido e a outra vai, inclusive, florescer. Isso já foram feitas várias experiências, não só com plantas, tá? Mas com pessoas, com animais. Eu sempre tudo, vi né? essas experiências no YouTube. Por exemplo, são 4 plantas e colocam 4 diferentes músicas para elas. Isso. Então uma colocava rock, outra colocava música clássica, Isso. outra colocava pop, outra colocava um jazz, por exemplo. Isso. Daí mostrava depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, a planta que escutava música clássica, ela floresceu, teve frutos. A planta que escutava rock, por exemplo, ela morreu depois de 1 semana. Sim. E tudo isso é vibração. É igual uma ponte. Quando ela recebe uma vibração muito forte, o rock é uma vibração muito forte. E o que acontece com as pontes quando ela recebe uma vibração forte? Elas quebram. Pontes de aço, pontes de concreto, elas trincam. Então, tudo é vibração. E as pessoas confundem a vibração com religião, né? Ixi, é melhor então me cuidar, porque eu gosto bastante de rock. Hein? Cuidado com o estilo de rock que você escuta, né? Eu gosto bastante de rock nacional. Então, o rock, não é que o rock é errado, nada disso, né? Como tem gente que vai, rock é do capeta, nada disso, nada disso. Não. Nada disso. Tem rocks com letras maravilhosas, tem rocks Eu evangélicos, gosto inclusive. muito do rock nacional Rock aqui do nacional, Brasil, né? principalmente dos anos 80 e 90, porque assim... Tem letra. Tem letra. Tem letra. Na minha percepção, minha opinião, hoje as letras estão muito perdidas. Sim. Naquela época... Vibrando baixo. Exatamente. Naquela época, a letra do rock, a letra de toda a música... Tinha sentimento. Tinha sentimento, tinha história. Sim, o artista, ele se demorava... Se você for pegar a Legião Urbana... né? O artista, ele demorava 3 semanas para escrever aquela letra. Por quê? Ele escrevia, depois apagava, refletia. Queen, por exemplo, era uma tem poesia. muita letra. Poesia. Era uma poesia. Né? Tem vários cantores aí que a gente fala, caramba, é uma poesia, ele tem cultura, ele tem o que falar naquela letra, ele refletiu para escrever aquilo. Pra escrever. E foi da alma, né? Saiu de dentro dele. E tem vários nomes aí, que eu não vou me lembrar todos, mas enfim, eu também gosto do rock. Tem Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Queen. Tem vários, Guns N' né? Roses, Aerosmith, enfim, tem vários. E, enfim, a questão não é o estilo musical, é como o estilo musical vibra. Qual é a vibração que ele está te mandando? Como tem músicas que a gente escuta que nos deixa alegre, nos deixa para cima. E tem músicas que a gente escuta e nos deixa para baixo. Correto. A gente fica depressiva, a gente fica triste, a gente quer ficar no quartinho escuro, né? Então, vocês mesmos podem perceber que estilo que é melhor para você. Eu tenho estilos que eu escuto que me deixa triste. E aí eu já mudo na estação do rádio rapidinho. E não é só a vibração musical que a gente pode mudar a estação. Você sabia, Isaac, que a gente pode mudar a estação, inclusive, de pessoas? Porque quantas pessoas tóxicas a gente se conecta? Quantas rádios tóxicas a gente se conecta? Mas o que a gente faz? A gente deixa naquela rádio mesmo. E a gente não tem o mesmo poder de mudar o botão. Tá errado, é só a gente mudar o botão. Exatamente, é a mesma coisa. Se você se conectar com uma pessoa que só reclama, que só fala de doença, que só fala de dor... Não vale a pena brigar e nem discutir, porque aquela pessoa não vai mudar. Né? Então, o que você tem que fazer? Sair de perto. Sair daquela vibração. Por quê? Porque se você ficar naquela vibração, você vai ficar conectado nela. Daqui a pouco, quem vai ter dor é você. Daqui a pouco, quem vai pensar negativo é você. Então, quando você começar a ficar perto de pessoas que pensam positivo, que falam de prosperidade, que falam de dinheiro, que tem gente que tem medo de falar de dinheiro, né? Tem. Dinheiro é um bicho. Arrogante, né? Vai pro inferno. Isso. E outras crendices aí. Arrogante não, perdão. Rico vai pro inferno, né? Tem muita essa crença limitante. Isso. Então, quem que é rico, quem que prospera,
Esse daí nem vai pro céu, E nem não vai tem nada a passar. ver, né? Tudo errado. Então, Crença limitante. Crença limitante. Então, temos várias crenças limitantes. Então, hoje, eu gosto de me conectar com pessoas que vibram alto. E não é só o tema dinheiro que me interessa. Me interessa também falar de coisas boas, né? De energia boa. Eu não quero ficar ouvindo nada contra quem tá com dor. Mas eu não sou médica. Eu não tô aqui para ouvir que você tá com dor, né? Mas tem gente que fica o tempo todo reclamando. Inclusive, tem pessoas que gostam de ter a dor maior do que do outro, né? Se você tá com dor de cabeça, você vai falar, a minha é maior que a sua. Faz competição, né? Competição de dor. Você já leu um livro? Você já ouviu falar de um autor chamado Napoleon Hill? Uhum. Eu gosto muito, eu já li um livro dele, o nome do livro é Manuscrito Original. A princípio, recomendo, Manuscrito Original. E ele fala ali no livro, lá pelos primeiros capítulos, ele fala que o manuscrito original não é um livro, é um curso. Porque, para quem não sabe, o Napoleon Hill, ele entrevistou as pessoas mais prósperas da época dele. Então, você pode imaginar, Henry Ford, Graham Bell, ele entrevistou Thomas Edison. Então, as pessoas mais prósperas da idade dele, da época dele... As pessoas que tinham consciência mais expandida. Exatamente, ele entrevistou. E ele falou ali no livro, né, no manuscrito original. A competição move montanhas. Tudo hoje na nossa vida é competição. Foi criado o Facebook. Depois foi criado outros aplicativos. Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, e-mail, outros aplicativos. Hoje tem o YesCash. Eu posso falar que o YesCash foi criado para ser como se fosse um competidor. Porque a gente tem a primeira pessoa do mundo que iniciou um podcast. Depois foi a outra, depois foi a outra. Foi se espalhando essa febre. E hoje o YesCash está aqui. E isso eu volto também para a questão marketing, né? Então, a competitividade é essencial para a gente ficar vivo. Se vocês lembram da Kodak aí, né? A Kodak era a pioneira em vender máquinas fotográficas na minha época e ela estava no auge. E o que aconteceu com a Kodak? Ela não acompanhou o marketing, ela não acompanhou o mercado, ela não acompanhou a reestruturação do mundo. Exato. Ela não acompanhou que havia acontecendo uma revolução no digital. E, de repente, o mundo digital tomou posse. E a Kodak praticamente sumiu do mercado, né? Não tem mais a Kodak. E, de repente, todo mundo começou no digital. Tudo na informatização, os celulares entraram. Hoje ninguém mais tem uma máquina digital, máquina fotográfica, né? Daquela de rolo, de revelar filme, né? Hoje o celular tomou posse, né? Da vida da gente. Mas se a Kodak tivesse se especializado, talvez, no ramo de aparelhos de celular, seria um iPhone hoje, né? Porque ela tinha mercado, ela estava no auge, né, naquela época. E ela não acompanhou o mercado. E acompanhar o mercado, gente, é olhar o que está acontecendo. A Ariane também se ressignificou no marketing. Na minha época, quando eu comecei no marketing, era panfleto que a gente fazia, era outdoor, era rádio, era televisão, era Jornal Cruzeiro do Sul. A gente anunciava muitos clientes ali naquela mídia, né? Eu trabalhei muito com a TV Tem, com televisão, a gente gastava o impulsionamento na época, né? Era esse. E hoje, eu abri uma agência de marketing digital, ela já está aberta já fazem quase um ano, e a gente também está aí alavancando no digital, porque eu não quis parar no tempo. Ao contrário, eu quis me ressignificar nele também. Né? E é importante a gente estar reciclando nossos conhecimentos. Sim. Porque também, para mim, é uma área diferente. Para quem estava acostumada no papel, né? Imprimir. Eu lembro que na minha época que eu tinha agência, eu imprimia material nas gráficas para mostrar o chroma key, né? Para mostrar, na verdade, a tabela CMYK, para que a pessoa visualizasse se o panfleto estava na cor que ele queria. A gente imprimia vários para ele escolher a cor. Olha que trabalho que a gente tinha. De ficar lá imprimindo material de campanha, folder, cardápio de restaurante, e levar para o cliente escolher as cores. Olha que trabalho que a gente tinha disso. Vendedor porta a porta. Vendedor porta a porta. E hoje o celular, a internet, é tudo Nossa. em segundos, né? Não gasta gasolina de ir até o cliente. Eu posso atender clientes de fora, como eu atendo hoje, pessoas de outra cidade, outro estado. E é isso, né? Olha como que o mundo ficou mais fácil. A comunicação só facilitou a nossa vida. Mas a comunicação facilitou a vida de quem gosta de facilidade. Mas para aqueles que ainda estão presos nos seus medos, nos seus traumas, a comunicação ainda é um bloqueio. A comunicação, medo de falar em público, medo de se expressar,
não só na fase juvenil, né? Mas eu encontro isso em empresários. Inclusive num evento que nós nos conhecemos, né? Onde o André, que era o palestrante no dia, ele solicitou que os empresários poderiam ter 1 minuto de apresentação. E a gente poderia ter levantado a mão e se apresentado naquele momento. Sim. Quando eu levantei a mão, eu imaginei que mais pessoas estivessem querendo se apresentar. E eu tive pressa, inclusive, de erguer a mão, porque eu falei, deixa eu levantar logo, porque senão não vai ter tempo para mim, né? Quando eu olhei para trás, ninguém. Eu tomei até um choque. Então, o que eu olhei para isso? Tinha 40 empresários nesse dia. E eu tomei um choque, porque eu não imaginava que era tanta gente bloqueada para falar em público, né? E através desse evento, inclusive, eu fiz networking, consegui captar parcerias, como eu estou aqui com o Isaac hoje, como eu fiz parceria com o André, que também estava palestrando naquele dia, e outras parcerias que eu fiz no dia, e também adquiri pacientes para a clínica que queriam desbloquear os seus medos e suas crenças referente a falar em público. Ariane, deixa eu perguntar. A maioria dos bloqueios de empresários, de pessoas adultas, provavelmente o maior bloqueio veio da infância. Com certeza. Da família. Deixa eu perguntar. Fale para nós a respeito da constelação familiar e a neurociência. O que é isso? Vamos lá. Neurociência, o que é? É tudo aquilo que está na sua mente bloqueando você, né? O que a neurociência estuda? Tudo que os seus neurônios estão ativados ou desativados. Nós temos um monte de neurônios, alguns estão ligados a 1000, que é a crise de ansiedade, e alguns estão desligados. Alguns estão mandando informações positivas e alguns estão mandando informações negativas. Como estão os seus neurônios hoje? Mandando mais pensamento positivo para você ou mais pensamento negativo? Isso é o que a neurociência consegue explicar e estudar, a grosso modo, tá, gente? A neurociência é algo muito maior que isso. Ô, louco. Né? E vamos falar de constelação familiar. O que a constelação familiar vai olhar? Olhar para onde você está bloqueado, tá? Por exemplo, eu já tive casos de constelação que a pessoa tinha bloqueio para engravidar. Ela veio trazendo que ela fez várias inseminações artificiais e não conseguia engravidar. E a gente olhou para o campo de constelação, o que acontecia que estava bloqueando essa energia, da onde estava esse bloqueio. Quando a gente fez a constelação, foi visualizado durante o processo de constelação exatamente que as antepassadas, lá da bisavó, haviam feito abortos. Porque naquela época tomavam chazinhos, né? Aí naquela época também as mulheres tinham 10 filhos, 12 filhos, 13 filhos, né? E naquela época elas trabalhavam na roça, no sítio, então tinha uma vida mais dura, sem julgamentos, viu, gente? E aí elas tomavam às vezes o chazinho lá para abortar. E aí o que aconteceu nessa geração dessa mulher? A força da vida veio sendo quebrada, veio sendo cortada. E quando chegou na mãe dela, a mãe dela teve um aborto espontâneo, mas conseguiu ter ela. Foi, acho que a última sementinha da vida foi ela. E quando chegou na vez dela de ter filho, ela não conseguia mais, porque a força da vida veio sendo quebrada. Foi um dominó, né? Isso, caindo. foi um dominó. Um caindo sobre o outro. Isso aí. E aí o que teve que acontecer nessa constelação, por exemplo? Todas as mulheres tiveram que pedir perdão umas para as outras até a 7ª geração. Imagine desde quando vem acontecendo na vida dessa mulher, na geração biológica, fisiológica, memória celular, né? Tudo isso. E aí, depois dessa ressignificação, depois desse trabalho quântico, né? Nesse trabalho de constelação, ela conseguiu engravidar, sem precisar fazer inseminação artificial. Por quê? Porque ela recebeu a bênção de todas as ancestrais para ela fazer diferente agora e para ela ser feliz. Nossa. Né? Então, isso foi um exemplo de constelação que eu visualizei, que eu já assisti várias, né, gente? Mais de 100 aí. Mas é um exemplo. Vamos contar um outro caso de constelação. Uma moça de 23 anos, mais ou menos, chegou com a questão, é um tema, né? A gente constela por tema. O que está impedindo você de ser feliz? Meu relacionamento. Eu quero ter filho e não consigo. Minha prosperidade. Enfim, cada um vai constelar o seu tema. E aí ela trouxe o tema depressão. Era uma moça de 23 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente começou a constelação, ela estava o tempo todo, durante o processo de constelação, olhando para o chão. Olhar para o chão durante o processo de constelação significa olhar para a morte ou para quem morreu.
E quando a gente colocou no campo a informação que seria um aborto, tido pela mãe dela, foi identificado o que ela estava olhando. Então, ela não estava olhando para a vida dela. Ela estava olhando para a morte de um irmão que morreu, que ela não sabia. Porque isso é tudo de forma inconsciente. E aí foi entendido, por isso que ela estava vibrando na dor, na depressão, porque se a na gente morte. for parar pra pensar, esses pensamentos negativos devem estar em um cofre, né? Sim. E a pessoa fala assim, ó, deixar esse cofre aqui bem escondidinho para meu cérebro não lembrar. Exatamente. Daí, por exemplo, na sessão de constelação familiar, correto? Vai lá, pega, com a sua ajuda, vai pegar e vai tentar descobrir onde que nasceu tudo aquilo Sim. e tirar todos aqueles pensamentos, memórias Sim. ruins do E cofre. aí o que aconteceu nesse processo, por exemplo? A gente ressignificou essa informação, dando ela a vida novamente, para fazê-la olhar para a vida, fazendo a mãe dela acolher aquele feto, né, aquele aborto. Porque o que acontece na vida das mulheres que têm aborto? As de antigamente, elas incluíam o aborto. Elas falavam, eu tive 13 filhos, um morreu. A mulher falava isso. E a mulher de hoje, o que ela fala? Eu tive um filho. Quando ela tem um aborto, ela não fala que ela teve 2. E, inclusive, para a criança, quando ela vai crescendo, ela acha que ela é filha única. E, às vezes, ela não é. Ela foi a segunda e não a primeira. Né? E aí, essa pessoa que é a segunda, ela cresce querendo incluir a primeira. E aí, ela entra numa depressão sem saber por quê. Né? Porque ela entra querendo acolher essa pessoa que estava lá. Pra situação piorar, lembra por que eu te exemplo, falei? a mãe Que pode todo falar. mundo quer ser incluído na vida, inclusive os abortos. Eles precisam ser incluídos. Então, alguém do seu clã familiar vai aparecer para incluí-lo, de alguma forma. Isso vale também para alcoolismo. Por exemplo, um avô que foi alcoólatra e todo mundo rejeitou. De repente, um neto começa a beber. Isso também é alguém incluindo alguém da constelação. Do nada, a pessoa começa a beber. Não é do nada. Ela está trazendo a informação para o campo sistêmico, para o campo familiar. Então, a constelação familiar abrange tantos temas, tantas coisas. E eu tenho parceiras, né, na área de constelação que me ajudam a fazer a constelação no espaço de equilíbrio, que me ajudam ali. Então, tem umas 3, 4 parceiras que eu sempre estou chamando para ajudar a fazer a constelação. Né? Então, tem a constelação em campo, que a gente fala, que é a constelação em grupo, onde você usa de pessoas para representar os seus entes queridos, os seus representantes no seu campo familiar. Tanto que quando eu falo para a pessoa, vamos fazer uma constelação familiar. Ah, mas meu marido não vai. Ah, mas meu filho não vai. E quem disse que é para levar a gente? Não precisa. A constelação familiar vai ser usado através de pessoas que vão representar as suas pessoas que você quer incluir no seu campo. Ao contrário, nem leve, porque nem todo mundo vai entender, né? E nem todo mundo está apto e pronto para olhar para aquela situação. Já coloca um estereótipo, né? Isso. Então, se você está aberto a olhar e ressignificar, tudo bem. Às vezes o marido não está, às vezes a mãe não está, às vezes a irmã não está e está tudo certo. Né? Então, não precisa levar todos ao campo da sua constelação. E a constelação também pode ser feita através de bonecos, tá? Nem sempre é através de pessoas. Às vezes, a gente não tem número de pessoas apto para fazer a constelação acontecer. Então, para a constelação acontecer, a gente usa de bonecos no campo. E também de objetos. Eu posso utilizar de um copo, posso utilizar de caneta para poder fazer uma constelação, por exemplo. Bacana, que legal. Não sabia que tinha tudo isso. Tem muita coisa. Eu não sabia que não precisava levar um familiar. Eu pensava, antes de você responder essa pergunta, que, por exemplo, em uma situação hipotética, eu tenho um bloqueio lá com a minha avó lá. Eu tenho que levar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha irmã, meu irmão. E olha que coisa mais legal no campo quântico, na vibração do universo. Independente dos seus ancestrais não estarem mais aqui nesse mundo, né, nessa terra, a gente consegue incluí-los no campo. E não é espiritismo, tá? Como algumas pessoas acham, tá? Nada contra também, mas não tem nada a ver. Nada mais é do que o campo morfogenético, morfológico. Essas são as vibrações da energia do campo quântico. E por que do campo quântico? Porque não acabou o mundo ainda, né, gente? Então, se não acabou o mundo, então você entende que aqueles que morreram não foram para o céu ainda? Porque ninguém foi para o céu ainda. Não acabou o mundo.
Então, eles estão vibrando em um universo quântico. Não é no mesmo chão que a gente está pisando, mas é num universo quântico que a gente não tem acesso visualmente, tá? E na nossa consciência. Mas se a gente quiser trazer a energia vibracional de um antepassado para me descrever algo que me aconteceu que eu não sei, aparece. Aparece no campo essas informações, como os abortos que avós sofreram, viveram. Aparece muita coisa. Aparece traumas de todos os tipos, a escassez, por exemplo. Parece muita coisa. Eu vou dizer para você, quando eu constelei, por exemplo, a minha questão com dinheiro. Quando eu coloquei o campo dinheiro, tinha muitas crenças referentes a dinheiro. E quando eu coloquei no campo a informação dinheiro, que é uma energia, e a minha consteladora na época falou para mim, pega o dinheiro, abraça o dinheiro, sai correndo do homem. Eu não sabia que ele era o dinheiro. Só porque a informação no campo a gente faz também de forma secreta, né? Vamos dizer assim. Onde você não sabe o que é aquela informação. E aí foi colocado um homem na minha frente, que ela sabia que era o dinheiro, mas eu não. E ela falou, você não quer pegar? Eu falei, eu não. E ela falava assim, mas pode pegar. E quanto mais perto ele vinha de mim, mais eu corria dele. E aí, quando ela falou para mim, então pegue só o necessário dele, ele fez assim com as mãos, eu peguei só a pontinha do dedo dele. Porque eu não me sentia merecedora de pegar tudo aquilo. E eu tinha uma compulsão por gasto. Eu gastava muito. Até o meu marido falava para mim, dinheiro na sua mão é mais que vendaval, né? Eu recebia aquele dinheiro e eu tinha que moer tudo. Eu queria gastar tudo aquilo. Eu tinha que gastar tudo. Era necessário gastar, porque eu tinha pavor do dinheiro. E eu sentia no campo o pavor que eu tinha daquele dinheiro. Mas tinham questões ali que eu não vou descrever hoje, mas em outro podcast a gente descreve. Tinham questões ali referente a dinheiro que envolve minha família. Eu não vou abrir porque envolve minha família, né? Vou privar eles de expor eles aqui. Mas é essa questão que eu tinha de informação ali no meu campo. Então, hoje, em tratamento, eu vou eliminando essas crenças limitantes e hoje, graças a Deus, eu estou aqui, né, prosperando, adquirindo bens, adquirindo coisas e gostando agora do dinheiro e querendo cuidar dele, porque eu tinha tanto pavor do dinheiro que eu não queria nem receber de você. Se você me pagasse em dinheiro, eu falava para você, paga pro meu marido, ele tá ali na recepção, paga para ele. Eu não queria nem pôr a mão no dinheiro. Olha o meu medo, olha o tamanho do pavor de dinheiro que eu tinha. Eu recebia dinheiro, eu sempre fui muito próspera, graças a Deus, muito abundante de cliente, abundante de pessoas, mas eu queria mandar embora. A informação vinha e eu queria que suma daqui, né? Eu não quero esse dinheiro, não. Então, olha o pânico que eu tinha de dinheiro. Mas tudo de acordo com alguns traumas que eu tinha, né? Referente à minha família. Então, para você ter noção de como dá para a gente mexer em toda essa reprogramação mental que nós recebemos da nossa família, da nossa cultura, da nossa religião. Quantas crenças limitantes tem dentro de cada um de nós? De fato. Então vamos lá. Essa pergunta aqui é a produção que fez. Vamos lá. A produção faz diversas perguntas aqui. Perguntas nota 10. Parabéns aí, produção. Ó, acabei de ler aqui. Excelente. Vamos lá. Muitos problemas poderiam ser evitados no futuro com uma boa base familiar. Para você, como psicoterapeuta, qual a importância da família? Família, de fato, é a base de tudo, como muitas pessoas pregam? Infelizmente ou felizmente para alguns, é a base, sim. A família, ela vai nos dar a primeira informação sobre tudo, porque dos 0 anos, lá do ventre materno, até os 8 ou 12 anos, nós somos um HD zerado. O que é um HD zerado? Tudo que você enfiar ali, eu aceito. Nada contra a religião de ninguém, mas, por exemplo, você tem que usar burca. É uma crença instalada ali para você. Você tem que ir na religião tal, na igreja tal. É uma crença limitante instalada para você. Será que é isso que você quer mesmo? Você tem que fazer direito, porque todo mundo da família é advogado. É uma imposição para você. Você tem que fazer faculdade. É uma imposição também para você. Nada contra, né? Fazer ou não fazer, isso são escolhas. Mas quantas coisas foram impostas pelos nossos pais do 0 aos 12 anos, né? E a gente foi absorvendo aquele monte de crendices ou de opressões, né? E repressões também. E ali a gente foi criando os nossos maiores traumas. Todas as vezes que eu faço a regressão para tratar dos traumas, esses traumas estão exatamente nessa faixa,
do 0 aos 12 anos. Vou dar um exemplo de uma paciente para você. Ela veio com crise de pânico, de lugar fechado, medo de elevador, por exemplo. E quando a gente fez a regressão, a informação que ela não se lembrava, ela estava nos 7 anos, presa e trancada no banheiro, porque o padrasto trancava ela no banheiro. Nossa. Era uma informação que ela tinha armazenado no seu inconsciente, só através da hipnoterapia e da regressão que a gente trouxe essa informação. Mas se a gente perguntasse para ela de forma consciente, quando ela se lembra que esse gatilho começou e ela parou de entrar em lugares fechados ou em elevador, ela iria me dizer, foi com 32, e ela chegou na clínica com 47. Então, dos 32 aos 47, ela sofreu com esse pânico. Mas a informação verdadeira estava no 7, onde aconteceu aquilo. Então, não é só pai e mãe, tá? É quem cuidou, vó, vizinho, porque a função materna e paterna, até irmão mais velho faz, né? Faz e fez, né? Então, tudo isso é programado por quem nos criou, por quem nos cuidou. Eu tenho mulheres que eu atendo que tem o toque, por exemplo, de limpeza, mania de limpeza. Por quê? Porque quando pequena, quando tinha seus 7, 8 anos de idade, já precisava limpar a casa. E se não limpasse direito, apanhava da mãe. Então, ela cresceu com essa mania de limpeza. E hoje, às vezes, ela nem precisa limpar. Talvez ela tenha dinheiro para pagar uma faxineira, mas ela continua limpando. Ela continua sendo a faxineira da própria casa. Porque ela vai lembrar da mãe, que é ela que tem que limpar, não uma outra pessoa. Já vai Eu falo vir que é já aquela voz da consciência, né? Isso, já vai vir o gatilho da mãe, por exemplo, chamando ela de preguiçosa, porque mandou outra pessoa limpar. Exatamente. Então, essa voz da consciência que temos dentro da nossa cabeça, a gente tem ou a voz masculina ou a voz feminina que nos reprimia, que nos repreendia. E tem uma outra questão também que entra. E aquela pessoa que não teve pai nem mãe? Qual é a voz da consciência dela? A dela mesma. Então, ela foi pai e mãe dela sozinho. Isso aí seria a autocobrança? Autocobrança. Então, o que a gente fala? Que é o superego rígido. É um superego implantado dentro de uma criança de 7 anos. Eu tenho que ser o melhor da escola, eu tenho que passar de ano, eu tenho que tirar 10 sempre. Ele se exige demais desde pequeno, né? Eu preciso ir bem em tudo. Então, eu já tive várias questões ali que eu atendi crianças que se exigiam demais. E a mãe falava, mas eu nem cobro ele, não sei por que ele faz isso. Mas por quê? Porque ele está querendo mostrar para alguém. Ele está querendo ser visto por alguém, ou reconhecido por alguém. Ou é o pai ou é a mãe. E aí a mãe não precisa cobrar, mas ele mesmo está se cobrando. E essa autocobrança vem crescendo, né? Imagine quando ele chega com 40 anos. Como que ele vai se cobrar? Se com 7, com 12, com 13, ele já se cobra ser o melhor e o perfeito. Com 40, ele tem crise de ansiedade, tem crise de pânico e tem depressão. É o que vai acontecer. Ou pior, vai atingir o corpo. Vai atingir as dores emocionais. Começa a ter enxaqueca, começa a ter gastrite, começa a ter dor no corpo, dor nas costas. Ele começa a reagir no corpo de alguma forma. Porque o nosso corpo, ele grita com a gente, ele fala com a gente. Mas a gente prefere tomar remédio e calar ele. Porque o remédio é calar o corpo, calar a boca do corpo. Não fala não. Finge que tá tudo bem, fica quietinho aí. Tô com dor de cabeça, vou tomar um remedinho, uma Neosaldina aí. Ou um remédio para dor de cabeça. O que a gente tá fazendo? Dorflex. O que a gente tá fazendo? Calando a boca do nosso corpo. Não é mais fácil olhar o que é que está me dando essa dor de cabeça? Eu não sou totalmente contra remédio, tá, gente? Eu acho que tem que tomar sim quando a gente está em crise, quando a gente está em surto. Mas dependência química, depender de remédio, sou totalmente contra. A não ser aqueles casos que você tem que tomar mesmo, como a esquizofrenia, como o autismo, como bipolaridade. Tem vários gatilhos aí que você tem que tomar remédio para a vida inteira. Como quem tem, por exemplo, Alzheimer, né? Então, tem que tomar. Quem tem problema do coração, tem que tomar a vida inteira remédio. Meu pai, por exemplo, toma remédio a vida inteira. Não para. Né? Não tem como parar. Mas, enquanto você puder evitar tomar remédios, evite. Quando eu estou com alguma dor, eu tento refletir sobre de onde vem essa dor, faço minhas meditações e a dor vai embora. Porque eu preciso reconhecer. O meu corpo só está falando comigo. Então, quando alguém tiver dor, gente, é ficar quietinho e tentar refletir de onde vem. Quem tem dores nas costas, normalmente sente que está carregando algum peso. Sente que está carregando alguma coisa muito pesada. Quem tem dores de enxaqueca, dor de cabeça, é aquela pessoa que se pressiona demais, se cobra demais. Quem tem dores no fígado, gastrite, úlcera, tem raiva, tem rancor, tem ira dentro dela. Tome consciência
dessa raiva. De quem é a raiva? Da onde vem, né? Quem tem dores nas pernas... A pessoa né? ali no momento, né? Você conversando com ela pode até falar, não tenho raiva de ninguém. Não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém. Daí ela marca uma sessão com você. Sim. Daí você fala com a pessoa resgata quando ela tinha 8 anos de idade. Raiva do pai que prendeu, Exatamente. que deixou de castigo, que exigiu que ela... Teve uma casa que foi até engraçado. Nossa, me lembrei do meu pai tomando tabuada de mim. Teve um caso que lembrou disso, né? E ela tinha hoje 55, ela lembrou dela com tabuada na época de 3ª série, né? Então ela lembrou dela lá na 3ª série, tomando tabuada. Né? Então olha quantos trauminhas que parecem pequenos, mas olha o trauma que causa numa criança que vira adulto e acha que, isso aí não foi nada. Não foi nada. Até hoje ela se cobra de saber a tabuada. Até hoje ela se vê burra, porque não sabia a tabuada. Até hoje ela se vê incapaz de uma matéria, porque algum professor disse para ela que ela não sabia aquilo. Quantas coisas já escutei na clínica. Teve uma paciente que falou para mim, eu lembro de uma professora dizendo que eu não era capaz de fazer a lição. Ela escutou isso, né? E hoje ela tem seus 35 anos e ela lembrou de um trauma de uma professora que disse para ela que ela não era capaz de entregar o material naquele momento, naquele prazo, naquela data. Então, quer dizer, e até hoje ela não consegue se sentir capaz de entregar as coisas no prazo e na data. Olha como os traumas de infância reverberam durante tanto tempo. E a gente acha que trauma tem que ser uma dor de luto, uma perda de um membro. Não é, gente. Trauma é tudo aquilo que o meu cérebro não soube lidar muito bem. E pode ser pequeno para um, mas grande demais para uma criança. Né? Então, é muito preocupante mesmo a fase infantil. Você que é pai, você que é mãe, eu falo para mim também, que sou mãe, eu tenho que ficar me policiando muitas vezes pelo que a gente fala, a forma que a gente fala, aquilo que a gente fala para o nosso filho. Você é burro, você é incapaz, né? Sei lá quantas frases a gente ouviu dos nossos pais, a gente repete, inclusive, né? Então, isso tudo vai somatizando na cabeça daquela criança. E ela cresce achando que tudo aquilo é verdade. Né? Eu tive um rapaz que eu atendi, ele tinha 25 anos, e ele tinha crise de pânico. E aí ele falou para mim que ele não conseguia ir na faculdade, ele não conseguia ficar na classe, né, na sala de aula. Ele mentia para a mãe que ele ia, mas ele ficava no estacionamento da faculdade. E durante muito tempo ele fez isso. E o pânico dele era absurdo, ele tinha medo de julgamento, ele tinha medo de levantar para ir no banheiro na faculdade. Era um medo bem acima. E quando a gente foi olhando para a autoestima dele, que era muito baixa, em uma das regressões ele falou, eu falei, como você se vê? Ele falou, um monstro. Eu falei, de quem você está ouvindo isso? Quantos anos você tem? Ele falou, 5 anos. Quem está falando que você é um monstro? Minha mãe. Então, ele acreditou que ele era um monstro. Então, quer dizer, quando eu me levantar na classe, todo mundo vai olhar para esse monstro. E deixa eu fazer uma pergunta. Isso também pode acontecer com criança, correto? Sim. Então, por exemplo... É o tal do bullying, né? A gente pega uma criança do 2º ano, por exemplo. Ela, durante as aulas, fica fora da sala o tempo todo. Ela estuda de manhã e fica fora da sala o tempo todo. Não quer ter aula. Um problema implantado lá atrás. Sim, com certeza. E isso tem muitas causas, né? Pode ser eu quero me esconder de todo mundo. Pode ser eu não estou focado em nada disso mesmo, estou alienado no meu mundinho aqui. Pode ser o revoltadinho, porque ele está se revoltando com a mãe e com o pai, então ele tem que reagir de alguma forma e ele reage na escola. Né? Ele está chamando atenção, é isso. Então, chamar atenção para, olha, está doendo alguma coisa em mim. É isso que a criança está falando. Tem alguma coisa errada comigo. Olha para mim. Como os jovens que ficam presos nos seus quartos hoje, né? Trancados muito tempo, no computador ou no videogame, durante muitas horas, é uma forma de mostrar para o pai e para a mãe que está tudo errado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo comigo. E o jovem e a criança não sabe pedir socorro. Ele não sabe falar o que ele sente. Ele só sabe sentir. Então, por isso é tão difícil ele passar por um psicólogo, muitas vezes. Porque para o psicólogo, ele precisa falar, né? E como ele não fala nem com a mãe, nem com o pai, nem com o amigo, ele se isolou. Ele tem pânico social, muitas vezes. Que eu já atendi muitos jovens com pânico social. Então, imagine ele conseguir falar para um psicólogo, né? Ele não consegue. Então, a hipnose, ela ajuda exatamente por isso, porque quem fala sou eu, né? Ele só vai me ouvir e ele vai se permitindo. Não que ele não vá falar nas sessões, mas se ele não falar muito, não vai me atrapalhar em nada, né? Durante o procedimento. Eu vou conseguir
conduzi-lo e ele vai se abrindo devagar e se abrindo aos poucos. Muito bacana, só conhecimento. E vamos para a nossa última pergunta do dia. Vamos lá. Muitas das vezes a pessoa tem medo ao ponto de não procurar um profissional, como você falou, Sim. pois acha tudo isso uma coisa que passa, uma coisa passageira. Onde te procurar, Ariane? Como marcar uma avaliação e como iniciar um tratamento com você? Como é todo esse processo? Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa tem que querer ajuda, porque ajuda todos nós precisamos, como eu disse. Eu preciso, você precisa. Não existe no mundo quem não precise de ajuda, pois nós estamos aqui para evoluir. E todos nós somos seres humanos, temos dores na alma. Sofremos, choramos, nos frustramos, tá? Temos sentimentos aqui dentro, raiva, ira, ódio, alegria. Temos uma bomba de sentimentos aqui. E a outra coisa é, só vai fazer terapia quem quer ajuda. Às vezes a mãe ou o pai ou o namorado, o marido, mulher quer trazer o marido. Queria tanto que meu marido viesse, escuto muito isso das mulheres que eu atendo. Queria tanto que meu filho viesse. Eu sei que a gente quer o melhor para quem a gente ama, mas começa pelo primeiro passo, é você que tem que querer. Ajuda, todo mundo precisa, mas querer é o primeiro passo de qualquer coisa, de qualquer dor que você esteja sentindo. Seja dor física ou emocional, é dor. Então, é querer ajuda. O terceiro passo, depois a gente olhar para dentro se é isso que eu estou sentindo, reconhecer a dor, primeiro passo. Segundo passo, querer ajuda. Terceiro passo, procurar ajuda. Eu vou me divulgar, mas tem vários profissionais, né? Tem atendimentos online hoje em dia, então a gente pode buscar ajuda em qualquer lugar. Né? É até legal, tá vendo uma pesquisa, que hoje os índices de suicídio aumentaram muito, né? Muito. Então até tem um número de telefone, não vou me recordar, mas é o Centro de Valorização da Vida. Sim, tem vários E números, tem vários gente. relatos de jovens de 15, 16, Sim. 18 anos, até adultos, E e falam que uma simples ligação de 1-2 horas salvaram a vida deles. sim, gente, Eles iam se suicidar. procura Foram, ajuda. ligaram, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 horas falando. Sim, procure. Salvou a vida deles. Né? E assim, hoje a internet tem vários caminhos, né? Telefones de ajuda. Infelizmente, o SUS, ele não tem, pelo que eu conheço, ele não tem a hipnose clínica na rede pública, né? Então, hoje, como hipnóloga, eu não atendo convênio, eu atendo só particular mesmo. As minhas sessões é 1 hora de sessão, às vezes chega até a passar pela necessidade do cliente, para mim tá tudo bem, o importante é eu atender e ajudar. As sessões é 1 vez por semana, porque é uma reprogramação mental que a gente vai fazer. Tem gente que fala, em uma sessão resolve tudo? Não resolve. Por quê? Você viveu uma vida fazendo coisas erradas para você e você quer que eu resolva ela em uma sessão? Eu não sou mágica, né? Então, é um tratamento. Esse tratamento, ele varia de 6 a 12 sessões em média, tá bom? Então, quem quer me procurar, meu telefone vai aparecer aqui embaixo no vídeo, né? E é o teu 15 99711 3136 e o Instagram também vai aparecer aqui embaixo no vídeo. A primeira sessão de avaliação comigo ela é gratuita, exatamente para que eu possa te conhecer melhor e exatamente também para que eu possa te mostrar o que a hipnose pode fazer. E você também tirar os seus medos, as suas crenças, e você sentir o poder da hipnose logo na primeira sessão. Então, a gente só pode dizer dar uma opinião sobre aquilo que a gente conhece. Então, aquelas pessoas que têm medo, vá fazer primeiro, para daí você falar eu gosto ou eu não gosto, funciona ou não funciona, né? Tem gente que fala, isso não funciona, mas nem fez, nem tentou, né? Então, quem tentou, quem fez, mais de 5.000 casos aí, graças a Deus, todos bem resolvidos. E aqueles que não se resolveram, eu digo para todo mundo, são pessoas que desistiram na metade do caminho de se olhar. Né? Graças a Deus foram poucos as pessoas que desistiram. E eu falo que terapia é para corajoso, viu? Porque olhar para dentro de si não é para gente fraca mesmo. Tem que ser muito forte para olhar para dentro e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, que a gente não é perfeito e parar de colocar a culpa no outro, porque a culpa também é nossa. E assumir a responsabilidade da própria vida é algo para gente adulta, é algo para gente grande. Por isso que também eu falo para os pais, quem tem problema é pai e mãe, não é a criança. A criança, ela faz terapia? Faz, mas eu sempre aconselho os pais, faça você mamãe, faça você papai, porque essa criança só está reverberando aquilo que ela vibra na casa. Não adianta eu tratar a criança e ela voltar para o ambiente tóxico que ela vive, ela vai continuar pior.
ela vai continuar vibrando ali. Então, eu falo para os pais, não, criança para mim não tem problema. Quem tem problema somos nós, adultos. Diferente dos adolescentes, que já começam a ter a vidinha deles, né? Começam a ter as questões emocionais para se tratar. Mas criança, 5, 6, 7, 8, 9 anos, gente, eu não oriento uma terapia só para a criança. Eu oriento a terapia para o pai e para a mãe. Porque eu digo como mãe também que sou, meu filho tem 8 anos, eu também preciso de terapia como mãe para saber lidar com essa criança. A gente não teve um manual para ser mãe e nenhum manual para ser pai. A gente precisa de um profissional para nos orientar como lidar com isso. E eu digo para as pessoas que frequentam a clínica, eu não tenho especialidade com criança. A minha especialidade é de adolescente para cima. Tanto que quando vem criança para passar comigo, se for muito pequenininho, eu oriento passar com psicóloga infantil, eu oriento passar com uma hipnóloga especialista que eu formei na minha turma, que também formo pessoas, né? Formo hipnólogos. Eu oriento passar com pessoas especialistas na área, porque elas vão saber lidar melhor com aquilo, né? Com a situação e com a demanda de uma criança, certo? Correto. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos que assistiram até aqui o podcast. E agora, Ariane, você quer deixar uma consideração final para o nosso público, aqueles que assistiram até aqui, o crédito final? Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer a todos vocês que participaram do nosso podcast aqui. Estou à disposição. E a dica que eu deixo hoje para você é: olha para dentro. A resposta não está fora. A resposta está dentro de você. Tem muita gente buscando as respostas fora. Aonde eu vou ser feliz, como eu vou ser feliz, por que eu não prospero. Enquanto você estiver buscando a resposta do lado de fora, você vai dar murro em ponto de faca, você vai procurar e não vai achar. As respostas e as saídas estão dentro, ok? Então olha para dentro de você. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos que assistiram até aqui nesse episódio do ISCast, o Jovem Podcast. Muito obrigado, Ariane. Obrigada a você. Agradeço pela participação, por você ter aceitado o convite. E agora, pessoal, nos vemos no próximo episódio do ISCast. Lembrando, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Achou que eu ia esquecer, né? Que não. Nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está buscando um estúdio profissional, um profissional experiente, com equipamentos de ponta? Vem aqui com a gente, vem com a ATS Studio. A ATS Studio é estúdio de verdade. Tchau, tchau, pessoal. Até no próximo podcast.